RH, você já percebeu que em algumas empresas parece que a fofoca é mais valorizada do que o próprio RH? Parece que quanto mais venenosa for a conversa de corredor, mais atenção aquela conversa recebe. Pois é, mas e se eu te disser que isso não é por acaso? Em algumas empresas a fofoca tem mais espaço do que o próprio RH. Parece exagero, né? Pois não é não. E hoje eu vou te mostrar porque algumas empresas alimentam intencionalmente a fofoca e como que isso destrói o clima, corrói a liderança e sabota a implantação de RH que funciona. Então já fica aqui comigo até o final. Eu sou Carol Cabral Valente, especialista em RH e eu implanto RHs que funcionam em todo o Brasil. E aqui no YouTube, como também lá no Instagram, eu te ensino a implantar o RH que funciona. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso laboratório do RH. E na aula de hoje nós precisamos falar sobre ela, a primitiva, a tóxica, a fofoca. Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário e me segue para não perder nada. A gente precisa falar disso porque isso é um tema extremamente relevante para o profissional e para a área de RH. Eu gostaria muito de chegar aqui nas redes sociais e falar só de coisa boa, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de talento, desenvolvimento humano e tal, e a atração de pessoas e retenção. Mas na vida real do RH, a gente tem oportunidades, mas a gente também tem desafios. E o tema fofoca é um tema real que acontece no dia a dia de todo RH, então não dá para ignorar ele. Isso pode estar acontecendo em maior ou menor escala, mas acontece. Pode acontecer com você em um cargo de gestão de RH, em um cargo de analista de RH, em um cargo de assistente, em um cargo de BP, em um cargo de gestor geral, ninguém está isento disso. E muita gente associa a fofoca apenas à área de RH como se fosse um problema específico da nossa área, como se só o RH tivesse que lidar com esse problema no dia a dia profissional. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A fofoca ela pode surgir em qualquer contexto profissional, em qualquer área, em qualquer profissão e em qualquer ambiente de trabalho. Por quê? Não é algo exclusivo da área de RH. Ah, só o RH precisa lidar com fofoca, com esse problema. Não. Médicos, professores, engenheiros, advogados, vendedores, toda profissão está sujeita a esse comportamento tóxico no dia a dia. Nenhum ser humano está imune dele. A diferença é que no RH, a fofoca ela costuma bater primeiro na nossa porta. A gente costuma ter acesso a ela primeiro ou saber dela primeiro. E aí a responsabilidade de lidar com ela parece maior, parece mais evidente. Mas não significa que o RH é o problema, que nem que a gente deve desanimar da nossa profissão, que no RH tem muita fofoca. Toda a área está passível de passar por fofoca. No mundo corporativo, a fofoca existe, mas o que a gente faz com isso, com esse problema, é o que vai determinar a qualidade do nosso trabalho. Meu conselho para você é, RH, seja como o rio. Um rio, ele não desiste do seu caminho quando ele encontra um obstáculo. O rio, ele contorna, ele se adapta e no fim, ele chega ao destino dele. Então, você precisa aprender a contornar os desafios e os problemas que a gente tem. E esse tema é um tema desesperador, porque pouca gente fala sobre fofoca. Eu olhei aqui na internet antes de gravar esse conteúdo e eu achei pouquíssimo conteúdo, pouquíssimo texto, pouquíssima informação, e o que tinha eram informações muito superficiais sobre o que é fofoca. E quando a gente está dentro do RH, tem muitos desafios. A gente que está dentro do RH passa por muitas coisas que nem todo mundo quer falar. Existem problemas na área de gestão de pessoas que a gente tem que lidar. O pessoal quer falar muito da parte bonita, mas a nossa profissão, ela tem desafios. E a gente precisa conhecer todos os desafios que a nossa profissão tem para a gente se preparar para eles e saber lidar com eles quando eles surgirem no nosso dia a dia. Muita gente fica perdida no RH porque o RH é muito diferente do que a faculdade ensina, do que cursos por aí ensina. Existem desafios, existem dificuldades e a gente precisa estar preparado para lidar com todos eles se a gente quer que o nosso RH funcione e se a gente não quiser se frustrar com a nossa profissão.
E a fofoca é uma dor do profissional de todas as áreas, inclusive do RH. Eu recebo muitos depoimentos no meu Instagram de profissionais de RH que lidam com esse tipo de situação dentro da empresa diariamente, que desanimam, que se sentem cansados. E o que me fez abordar esse tema aqui no laboratório do RH é que eu, Carol, já realizei implantação de RH que funciona em empresas e em empresas que tinham muitos problemas com fofoca. Então a empresa ela estava perdendo todos os bons profissionais, ela estava perdendo produtividade, ela estava perdendo resultado por conta do clima tóxico que estava se criando na empresa devido às fofocas. E através da implantação de RH que funciona, eu consegui aos poucos melhorar o clima daquela empresa. Então, para a gente fazer uma implantação de RH que funciona, a gente precisa levar em consideração os problemas reais, tá? Que a empresa tem. Se a gente quer que o nosso RH funcione, quer que a implantação de RH ande, a gente precisa encarar de frente o clima da empresa e a cultura da empresa. Às vezes, a gente vai ter que mexer num vespeiro com sabedoria. Não dá, gente, pra gente tapar o sol com a peneira, querer esconder os problemas, querer achar que tudo é perfeito. Então, não dá pra gente querer implantar um RH que funciona, tapando os problemas reais da empresa, jogando para baixo do tapete e criando só a parte bonita, só o endomarketing, só o recrutamento, enquanto o resto da empresa está pegando fogo. Porque a longo prazo, isso em uma implantação de RH assim não se sustenta. Se a gente quer que o nosso RH funcione na totalidade, a gente precisa entender os fenômenos, os problemas que estão acontecendo dentro daquela empresa, resolver aquilo com seriedade, com técnica, para a gente seguir o nosso trabalho em paz. E eu lembro que eu tive um CEO que ele tinha uma expressão que eu amava. Ele falava assim, vamos tirar isso da frente. No sentido de que vamos resolver isso logo, vamos resolver isso aí, vamos eliminar isso aí logo, tirar isso do nosso caminho pra gente seguir o nosso trabalho. Eu amava essa frase, eu uso essa frase dele até hoje. Tira isso da frente, vamos tirar isso da frente, vamos resolver isso. Por quê? Porque tem problemas que a gente precisa resolver, porque se a gente não tirar certos problemas da nossa frente, eles vão ficar no nosso caminho e eles vão se tornar pedra de tropeço para nós. Não tem jeito. Eu costumo dizer que isso é vida real do RH. E a fofoca, ela é um problema indigesto e que a gente tem que conhecer esse problema, conhecer as ferramentas para lidar com ele, para a gente tirar ele da nossa frente, tá? E conseguir avançar na nossa implantação. Porque ninguém está imune de ser uma vítima de fofoca, nem você que é do RH. E também tem problemas que a gente tem que conhecer muito bem, até para a gente conseguir se blindar em relação a ele. Blindar a nossa mente, blindar o nosso olhar, o nosso comportamento, a nossa atuação. Se você quer derrotar um inimigo, conheça ele primeiro. Não dá para a gente ter uma atuação estratégica no RH, não dá para a gente querer fazer o nosso RH funcionar sem a gente saber quais são os problemas que nós estamos lidando dentro daquela empresa, quais são os efeitos colaterais que a gente está lidando com ele. É como a gente querer atravessar a rua com uma faixa nos olhos, no meio de um monte de carro em movimento. A gente não vai conseguir fazer uma travessia saudável. Então, conhecer o problema, as causas, as raízes é muito importante para você ter uma atuação técnica e eficaz e fazer o seu RH funcionar. Então, falando sobre a fofoca, eu quero te trazer uma curiosidade sobre ela. Fofoca é uma coisa, antiga, tá? Bem antiga. A fofoca, ela é um comportamento primitivo. Não foi a gente que inventou isso, não foi o RH e não foi a empresa que criou. A fofoca, ela tá no ser humano desde sempre. Lá nos tempos das cavernas, quando o povo se juntava ao redor do fogo para falar de histórias, eles contavam da vida um dos outros da tribo. Eles fofocavam. Então, imagina o que o Homo sapiens ficavam lá fofocando, né, gente? Eu acho até engraçado pensar nessa cena. Mas eles já eram fofoqueiros. E por que eles fofocavam? Para se proteger. A fofoca era uma promoção para o homem das cavernas, tá? Era uma proteção para o homem das cavernas. Não existia jornal, não existia rádio, não existia TV, não existia internet. Então, era a forma que as pessoas tinham de saber quem era confiável ou não. Quem estava colocando o grupo em risco, quem podia trazer problema para o grupo. Então, a fofoca, ela era uma ferramenta de sobrevivência humana.
O ser humano evoluiu, mas ele continuou amando uma fofoca. O cérebro humano adora fofoca, é por isso que tem vários sites de fofoca enormes, páginas grandes só para falar da vida dos outros. E detalhe, milhões de seguidores nessas páginas, milhões de acessos de pessoas falando sobre fofoca. Tem gente que não lê um livro, mas acompanha todas as notícias de fofoca, tá? Novela também é um excelente exemplo, porque novela é uma forma de fofoca. É uma forma da gente comentar os personagens, se indignar, falar da vida deles. Agora tá passando aí a novela da Odete Roitman, né? Eu abro a internet, gente, só tem post falando da Odete Roitman, falando sobre a vida dela, e as pessoas comentam, julgam a mulher, julgam os amantes dela, julgam tudo. Então isso é uma forma de fofoca. E sabe por que esse comportamento da fofoca se mantém no ser humano até hoje? Porque fofoca libera dopamina. Fofoca dá aquela sensaçãozinha de prazer. A gente se sente por dentro, a gente se sente importante em comentar algo, em dar opinião sobre aquilo, a gente se sente envolvido, a gente sente que tem informação exclusiva, informação privilegiada. E tem gente que só consegue se sentir incluída em situações quando compartilha segredinhos alheios. Entende? É triste, mas é real. Tem profissional que se sente mais forte quando sabe algo que os outros dentro da empresa não sabem, mesmo que esse algo seja destrutivo. E quando a fofoca ela entra no ambiente de trabalho, complica tudo. Complica absolutamente tudo. Em empresas onde a comunicação é ruim, em empresas onde a liderança é ausente, ou onde ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, a fofoca, ela reina, ela se torna algo cultural dentro dessa empresa. A fofoca, ela acaba virando fonte de informação. Ela distorce a realidade, ela espalha ruído, ela enfraquece as relações e ela sabota decisões importantes. Então, quando a cultura da empresa é frágil, a fofoca toma conta da empresa, onde ninguém se comunica com clareza, onde ninguém toma decisão. E o RH, coitado, ele vira o ouvidor oficial de tudo. Então o RH escuta de um lado, escuta do outro, mas às vezes ele não tem ferramenta nem apoio para resolver essas questões que estão sendo trazidas para ele. Então tem líder que até incentiva a fofoca, de forma sutil ou direta, para desviar o foco da bagunça. Isso também acontece. Então tem empresa que, em vez de resolver os problemas da equipe, joga bomba no RH ou cria fofoca, e o RH acaba virando um psicólogo de corredor. Então, para você já ter uma ideia, eu quero reforçar aqui alguns efeitos colaterais que a fofoca gera, porque a fofoca, a depender do nível, ela pode se tornar um problema gravíssimo, inclusive para a saúde dos trabalhadores daquela empresa. Então, para você saber, primeiro, a fofoca, ela gera muita insegurança no ambiente. Um ambiente com muita fofoca deixa todo mundo inseguro, com medo de errar, com medo de ser exposto, com medo de ter alguma coisa suspeita acontecendo, que a empresa não quer falar, que a empresa está omitindo alguma coisa. Então, por exemplo, empresas que têm muita fofoca sobre demissão em massa, isso gera uma insegurança muito grande dentro da empresa. Fofoca sobre a demissão de alguém também gera uma insegurança muito grande. Empresas em que o funcionário tem sua vida exposta, isso gera uma insegurança até emocional, psicológica. E aos poucos, o ambiente de trabalho dessa empresa vai se tornando um ambiente inseguro. Então, a fofoca, ela prejudica muito. Segunda coisa, a fofoca, ela vai prejudicar muito as relações no trabalho, porque ela vai gerar isolamento. Quando a empresa ela tem muita fofoca, as pessoas elas têm dificuldade em confiar uns nos outros. Elas acabam se isolando. Então, os funcionários eles não confiam no RH, não confiam nos gestores, não confiam nos colegas, porque acham que vão ser expostos, que vão ser prejudicados de alguma forma. E uma empresa onde não tem uma relação de confiança entre as pessoas, não estou falando aqui que as pessoas têm que se amar, tá? Mas as pessoas têm que se sentir seguras umas com as outras, é uma coisa muito ruim, porque o ser humano, ele precisa ter uma comunidade segura para ele estar. Nós, seres humanos, queremos estar em um lugar seguro e nós queremos confiar até certo ponto nas pessoas, sem precisar estar em alerta o tempo todo. Porque a fofoca, ela deixa o profissional em alerta o tempo inteiro, o profissional com medo. O que vai ser? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que meu nome vai aparecer numa fofoca? Será que vão falar de mim? Será que essa pessoa está envolvida em rodinha de fofoca? Se eu errar, eu vou virar alvo dos assuntos? Vão fazer fofoca de mim? Eu vou ser demitido? Isso deixa o profissional em alerta e isso é muito desgastante e muito estressante. E o estresse, quanto maior for,
nossa exposição a ele, maior vai ser o nível de cortisol que o profissional vai ter. E isso pode levar até o burnout. Por isso que a fofoca é um risco psicossocial no mercado de trabalho hoje. Então, quando o ser humano ele não encontra essa segurança nos colegas e na empresa, esse clima de desconfiança, de desconforto, prejudica o profissional e até mesmo as entregas e resultado daquela equipe, daquela empresa. E eu acho engraçado, porque tem muita gente... Falando dessa questão de relações dentro da empresa, tem muita gente que acredita que a empresa não é lugar para fazer amigos e tem que ser só o profissional. E em 2024 eu fui no Conar RH como congressista, 2023. E eu assisti as palestras que tiveram lá na plenária, são palestras que só os congressistas têm acesso. E nesse ano de 2023 teve uma palestra muito interessante, com muitas novidades, com muitas reciclagens do que está acontecendo no mundo do trabalho hoje em dia. E aí, em uma das palestras que teve lá no Conar RH, na plenária, houve uma palestra muito interessante de uma empresa. Eu não me recordo o nome dessa empresa hoje mais, até procurei para gravar o vídeo, mas eu não achei. Mas essa empresa ela é especialista em gerar conexões dentro de empresas. E essa empresa especialista em conexões trouxe um dado super importante sobre a importância das conexões no ambiente de trabalho. E RH, pesquisas mostram que profissionais que possuem amigos no trabalho se tornam até 7 vezes mais engajados, 7 vezes mais produtivos. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser social. E um ambiente de confiança, com amizade, com pessoas agradáveis, com pessoas que você gosta, torna o local de trabalho mais atraente, mais envolvente. E a pessoa, ela quer estar lá, ela quer estar com as pessoas que ela gosta. Então, ela se torna mais produtiva quando está em um ambiente confiável. E teve, inclusive, essa matéria aqui, ó, da Forbes, foi uma matéria desse ano, eu vou deixar aqui, que mostra a importância das amizades para o trabalho. E a fofoca, gente, ela mina essa construção de amizades saudáveis, de elos saudáveis, perde o ponto de apoio dentro da empresa, que é muito importante num ambiente saudável, você ter pessoas em quem se apoiar, tá? E um terceiro efeito colateral que a fofoca gera no clima, o adoecimento das pessoas. A fofoca ela pode ser muito tóxica, ela pode gerar medo, desconfiança, insegurança, incerteza, e não tem como um profissional, de qual área for, se sentir confortável, se sentir bem, se sentir seguro em um lugar onde a vida das pessoas, o trabalho das pessoas, o erro das pessoas vira conversa fiada. E isso a médio prazo acaba com a saúde mental do colaborador. O colaborador começa a aumentar seu nível de cortisol devido ao estresse daquele ambiente, por estar sempre em estado de alerta. As pessoas elas vão adoecendo naquele lugar. E uma coisa que eu achei muito assertiva foi a inclusão do risco psicossocial como risco laboral, que aconteceu no último ano. Passou a valer agora em 2025, né? Então, se você ainda não sabe, desde maio de 2025, os riscos psicossociais passaram a ser considerados riscos laborais. E risco psicossocial são todos os riscos que adoecem a saúde mental do colaborador através dos vínculos, através das relações. Então, existem alguns riscos psicossociais que já foram detalhados e um deles é a fofoca. Então, a fofoca, a insegurança, o assédio, a pressão excessiva, tudo isso adoece o colaborador. E a fofoca, ela é adoecedora porque ela contamina todo o ambiente. E, obviamente, que com toda certeza, com tanta incerteza e com tanta insalubridade, a rotatividade da empresa vai aumentar. Porque ninguém que é bom vai querer ficar em um ambiente doente, cheio de fofocas. Então, a fofoca também tem esse efeito colateral que é a rotatividade. E RH, eu preciso te dizer que a fofoca, ela tem várias formas de se apresentar, tá? Não significa, não tem fofoca pior ou menos pior. A fofoca ela é nociva em qualquer escala. Só que a fofoca ela pode se apresentar de várias maneiras diferentes dentro da empresa, a depender da intenção do fofoqueiro, do ambiente, da empresa, das lideranças. A fofoca ela possui vários tipos. E na aula de hoje eu quero também te apresentar essa classificação dos tipos de fofoca, tá? Porque nem todo tipo de fofoca é igual, você sabia disso? Então, você já deve ter percebido que tem fofocas diferentes, né? Com efeitos colaterais diferentes. Então, existem tipos de fofocas diferentes, com intenções diferentes dentro da empresa. E se o RH quer enfrentar esse problema de frente, precisa aprender a identificar a origem, o formato e o estrago que cada tipo de fofoca faz. Então, eu quero te apresentar agora esses tipos, tá? Para você dominar esse assunto
e bater de frente com esse inimigo. Então, o primeiro tipo de fofoca que existe é a fofoca comportamental. Você viu com quem que a fulana saiu? Dizem que o gerente tá traindo a esposa, hein? Acho que ela só vai ser promovida, sabe por quê? Porque ela é bonita. Olha ela viajando com cargo de assistente. Aí tem. Esse tipo de fofoca geralmente é voltada para a vida pessoal, para a aparência, para os hábitos, para a sexualidade ou para as escolhas da pessoa fora do ambiente de trabalho. E a pior parte disso é que esses comentários não interferem no resultado da empresa, né? Mas interferem no clima. Interfere no clima, na segurança psicológica e nas relações internas. Isso faz um estrago muito grande. Imagina o colaborador com medo de virar comentário. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei que tinha muita fofoca. E eu era bem jovem, eu tinha 18, 19 anos, eu nunca tinha trabalhado em empresa antes, eu tinha trabalhado antes como babá. E aí dentro da empresa começaram a dizer que o chefe saía com as meninas mais novas da empresa, as meninas novas da empresa. Que ele cantava as meninas da empresa e que ele saía com essas meninas. Tudo fofoca, tá? Mas como eu era muito jovem, eu tinha 18, 19 anos, eu era da igreja, eu precisava muito trabalhar, eu não queria que pensassem que eu tinha algo a ver com o tema daquela fofoca. E sabe o que eu fiz, RH? Eu fiquei com tanto medo que eu comecei a ganhar peso, eu comecei a descuidar da minha aparência para eu não ser alvo dos comentários maliciosos dentro daquela empresa. Então, para não pensarem que para o chefe não se aproximar de mim, porque eu criei um medo, um absurdo, e isso me fez muito mal. Eu era muito jovem, sem informação, e por medo dos boatos que nunca aconteceram, era fofoca, eu me prejudiquei. E quanta gente não faz isso? A fofoca desse tipo, ela não é inofensiva. Recentemente houve um boato aí, uma fofoca sobre uma jovem. Os sites de fofoca começaram a espalhar por aí que a jovem tinha caso acho que era com o Whindersson Nunes. E, gente, o que aconteceu? A menina, infelizmente, se suicidou. Então, falar da vida das pessoas, da intimidade das pessoas, expor as pessoas, sem provas, sem nada, e ainda mais se for vida pessoal da pessoa e não for crime, a gente não sabe como a pessoa vai se sentir. Então, esse tipo de fofoca, ela gera impacto para o RH também. Então, dentro do RH, quando existe esse tipo de fofoca na empresa, a gente tem que lidar com constrangimento e com medo, a gente acaba abrindo brecha para assédio moral, a gente cria um ambiente de julgamento constante, a gente afasta talentos, a gente desmotiva quem entrega resultados. Então, não dá pra gente tratar essa fofoca como inofensiva. É só um comentáriozinho, é um burburinhozinho. Porque, às vezes, sem perceber, o RH ou os gestores classificam as fofocas como inofensivas. Não, essa aí não é perigosa não, tá falando do coleguinha. E geralmente a fofoca ela é ardilosa. Ela começa como inofensiva, como pequenos comentários e depois ela vai tomando outra proporção. Então muito cuidado, tá? Segundo tipo de fofoca, a fofoca profissional. Que fofoca é essa, Carol? Olha, aquele analista é fraco, hein? Todo mundo sabe disso, nossa. Olha, eu ouvi dizer que a gerente terceiriza tudo. Eita, que chefe boa, hein? Dizem que vai ser demitido na próxima leva. Aqui, geralmente, o alvo é a capacidade técnica, desempenho ou a estabilidade da pessoa no cargo. Então, parece meio disfarçada de opinião, mas por trás tem intenção de descredibilizar o outro ou de criar tensão. E isso impacta o RH. Por quê? Porque gera insegurança na equipe, abala a confiança horizontal entre os pares, estimula a cultura da comparação e da sabotagem. As pessoas começam a se comparar, começam a querer se sabotar, dificulta as avaliações justas e feedbacks técnicos. E por ser uma fofoca disfarçada de opinião, ela é muito nociva, porque ela vai difamando as pessoas gradualmente dentro da empresa. E quem faz esse tipo de fofoca nem sempre é um colega muito bom, muito bem intencionado. É alguém que pode ter outras intenções por trás e tá falando mal da pessoa, tá pilhando o chefe, entende? Tá influenciando. E essa pessoa que fala isso pode estar querendo puxar o tapete do colega, pode estar querendo expor o colega. Então, pode ter um toque de maldade aí, tá, RH? Ou pelo menos costuma ter, então fique muito atento. E aí, RH, tem a terceiro tipo de fofoca, que é a fofoca estratégica. A fofoca estratégica, ela é assim, falaram que a empresa vai ser vendida, hein? Estão dizendo que vão mandar 20 embora mês que vem. E ouvi dizer que o RH vai acabar e vai virar um setor só de DP. Ou que o setor tal vai acabar.
Ó, a empresa está falindo, hein? Cuidado. Eu lembro de uma empresa que eu implantei o RH, que o diretor foi fazer uma reunião com um banco para negociar um empréstimo que a empresa tinha, e era um valor alto que tinha que ser pago para o banco e tal, era um financiamento. E aí o diretor ele queria negociar o pagamento desse valor para não descapitalizar a empresa, para não acabar com o caixa da empresa. Só que ele fez essa reunião com o banco com a porta aberta. E a moça da limpeza, ela estava varrendo o corredor na hora e ela acabou ouvindo a conversa, a reunião, e ela prestou atenção na parte que o diretor dizia o seguinte: olha, a gente não tem como pagar esse valor, eu preciso negociar. Ela pegou ali aquele trecho fora de contexto e ela começou a espalhar aquilo na empresa, que a empresa estava sem dinheiro para pagar as contas. E, gente, a coisa tomou uma proporção muito grande. De fofoquinha virou instabilidade, tá? Muitas pessoas começaram a se demitir porque achavam que a empresa ia fechar. Foi uma coisa horrível. E nessa situação específica, a fofoca aconteceu por causa de um vazamento de informação. O diretor dessa empresa ele errou feio em fazer essa reunião de porta aberta, e a pessoa que espalhou o assunto espalhou por medo mesmo, não foi nem por maldade. Ela ouviu aquilo, precisava do emprego e se assustou. Então não foi maldade, mas virou um caos. Então esse tipo de fofoca é muito perigoso, porque são boatos sobre decisões estratégicas da empresa, sobre mudanças estruturais, sobre fusões, sobre cortes, sobre planos que ainda não foram comunicados oficialmente, tá? E geralmente esses comentários surgem de ruídos, de suposições ou de vazamentos. E isso impacta o RH também. Por quê? Coloca o RH como omisso ou como cúmplice. Derruba a confiança nas lideranças, gera muitas vezes um pânico coletivo, desorganiza os times e sabota possíveis planejamentos, tá? De mudança que podem haver. E o objetivo desse tipo de fofoca é geralmente instalar o caos na empresa, deixar as pessoas inseguras, fazer as pessoas olharem para o mercado. Então, teve esse exemplo que eu acabei de dar, da moça da limpeza que passou por isso, mas eu também já vi casos de profissionais que queriam o cargo de alguém dentro da empresa e começaram a espalhar esse tipo de boato, dizendo que a empresa ia falir, e o objetivo era fazer as pessoas e os cargos pedirem demissão para ela subir, tá? Para ela alcançar o cargo daquela pessoa, para ela ser promovida. Uma loucura, mas acontece. Então, independente da intenção da pessoa, essa fofoca gera caos. E aí, RH, a gente tem também o tipo de fofoca que é a fofoca institucional. Ah, o RH protege os queridinhos. Ah, na empresa só sobe quem puxa saco. Ah, a diretoria não quer saber de funcionário. Essa fofoca, ela geralmente é direcionada à cultura da empresa, às decisões da alta cúpula ou até mesmo à credibilidade das áreas da empresa, da gestão. E esse tipo de fofoca é fruto de ambientes onde não há transparência, onde não tem coerência, onde não tem política. Geralmente pessoas que estão muito magoadas com a empresa, por exemplo, queriam uma promoção, a promoção não aconteceu, ficam magoadas, chateadas, elas tendem a disseminar esse tipo de comentário. E infelizmente nem todo mundo sabe lidar com as frustrações e adota esse comportamento. E aí isso gera um impacto para o RH, porque prejudica os processos de gestão de pessoas, dificulta o engajamento nos programas. Imagina, todo mundo achando que só quem é querido sobe. Ninguém vai querer participar do que você propõe. Isso enfraquece muito a imagem do RH como uma área estratégica, cria barreiras. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tem fofoqueiro que faz essa fofoca realmente por chateação. Tá? E RH, agora eu quero falar com você sobre a fofoca mais perigosa que tem, a mais tóxica, a fofoca de bastidor, chamado leve trás. Por que essa fofoca é a mais perigosa? Porque o fofoqueiro que faz essa fofoca costuma ser quem mais tenta ter acesso à alta diretoria ou à alta gestão com o objetivo de se tornar informante. Geralmente é aquele fofoqueiro que fala assim: ó, fulano falou mal de você, cuidado, viu? Cuidado, você é uma pessoa tão boa, mas ciclano, abre os olhos com ele. Tô te contando isso porque eu sou sua amiga, você precisa saber. Olha, eu achei um absurdo isso ter acontecido, eu tinha que te contar. Fiquei entre nós, mas ó, eu ouvi isso. Nossa, a pessoa nessa posição fazendo isso, cuidado com fulano, tá? Cuidado. Gente, essa é a fofoca mais sutil e manipuladora. Ela entra na empresa
vestida num formato de quero te ajudar, mas na prática é uma fofoca que divide, que isola, que gera rivalidade e que destrói carreiras. É o fofoqueiro que leva informação entre setores, que planta discórdia e que se coloca como informante privilegiado. E se esse fofoqueiro tiver acesso direto à diretoria, ele vai passar a ter esse comportamento para minar a imagem das pessoas, em especial as pessoas que ele não gosta ou que ele quer derrubar. E geralmente esse tipo de fofoqueiro, ele é manipulador e dissimulado. E a gente precisa ter muito cuidado com ele. Por quê? Porque ele se apresenta como alguém bonzinho, que quer ajudar, um santo. Aí ele se instala próximo de pessoas estratégicas e ele planta discórdia. Então esse fofoqueiro, ele escolhe os alvos dele com muita estratégia. Eu já tive a experiência de fazer implantação de RH em uma empresa, alguns anos atrás, e essa empresa tinha uma profissional que ela se conectou com o chefe, ela se ligou ao chefe e ela minava o chefe sobre todo mundo que ela não gostava. Então ela não gostava da pessoa, ela se fazia de amiga dessa pessoa que ela não gostava, ela chorava, ela contava uma história triste, ela descobria os problemas dessa pessoa e aí ela ia pro chefe, elogiava o chefe, ficava agradando o chefe e depois ela falava mal dessa pessoa que ela não gostava para o chefe poder demitir. Então ela manipulava todo mundo, manipulava o chefe dela de uma forma que parecia vilã da Globo. Eu ficava besta com a capacidade de manipulação, uma psicopata. E sabe o que era pior? Ela depois me chamava, vamos tomar um café, Carol, vamos tomar um café, porque eu era consultora da empresa e ela tentava me manipular também, falando que, fulano foi demitido porque o ciclano falou mal dessa pessoa pro chefe, que o clima tinha que melhorar, que ela tentou impedir a injustiça, mas ela não tinha nada que ela pudesse fazer porque o chefe já estava decidido. Tudo mentira. Ela falava isso para não parecer que era ela que estava fazendo a discórdia, a fofoca e colocando o chefe contra as pessoas. Por quê? Porque a pessoa manipuladora e dissimulada, ela quer manter a falsa imagem de que é uma pessoa boa, de que é uma ajudadora. Ela finge até que se importa com os seus problemas, que está preocupada com você, com sua situação. O manipulador, ele não quer que você saiba que ele não presta, que ele quer que todo mundo pense que ele é muito bom, porque assim ele consegue manter o ciclo de manipulação dele. Então, se as pessoas desconfiarem da estratégia dele, de que ele fala mal, de que ele joga verde para colher maduro, a estratégia dele perde a eficácia. E por isso que ele é uma pessoa fingida. Então, essa pessoa te trata risonha, te trata com ar de pessoa boa, quer sempre ajudar, é uma tadinha, só quer o bem, tá? E por trás tá, acabando com a vida das pessoas. E como ela se apresenta com esse discurso do tô te falando porque eu quero te ajudar, tô falando porque eu acho muito errado, tô falando porque eu quero bem da empresa, eu tô falando, chefe, porque você é um chefe tão bom, você não merece isso, uma pessoa tão boa. Tudo manipulação. Ela se aproxima de quem tem poder e ela manipula. Ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa sempre prestativa, ela fala o que a pessoa quer ouvir, ela agrada, ela serve a pessoa que ela quer manipular, porque ela quer despertar gatilhos de reciprocidade, tá? Então, uma pessoa que sabe manipular usa muito bem isso. E é muito importante, RH, você observar que esse comportamento de manipulação, de dissimulação, ele vem sempre acompanhado de uma puxação de saco. Tá? Então, a pessoa puxadora de saco, muitas vezes, nem sempre, tá? Mas muitas vezes ela é manipuladora e dissimulada. Ela tem influência dentro da empresa e isso acontece porque é uma estratégia de manipulação dela. O elogio pode ser uma ferramenta de manipulação, né? O elogio, a subserviência, o servir o outro, o agradar. Então, se uma pessoa te agrada, você vai querer retribuir esse agrado. Esse é humano, nós que somos pessoas boas somos assim. Então, o dissimulado, ele ganha espaço com quem ele quer manipular. E aí ele se torna ouvida e elimina tudo. O manipulador e o dissimulado, ele parece um anjo na terra. A gente sabe aquele diabinho que fica soprando as coisas no ouvido das pessoas? A garota que eu tô relatando aqui nesse vídeo era o Satanás, um lobo em pele de ovelha. E se eu não trabalhasse com comportamento humano há tanto tempo, há tantos anos, eu teria caído na conversinha fiada dela, como tanta gente caiu. Então, porque ela tentou me manipular várias vezes. E todas as vezes que ela vinha de conversinha fiada, né, que ela vinha contando a historinha triste dela, de que ela era muito boazinha e que o mundo que era mal, eu sabia, a gata tá aprontando.
Então, RH, abre o olho com esse tipo de dissimulação, com essa gente dissimulada dentro da empresa. Olha as intenções da pessoa, as atitudes da pessoa. Fica on, RH. Não adianta dizer que quer ajudar e ficar de leve trás, ficar prejudicando as pessoas, às vezes, gratuitamente. Ficar mostrando print de um e de outro. Ficar falando mal dos outros, ficar apontando o erro das pessoas, isso não é trabalhar em equipe. Ficar taxando todo mundo de incompetente, ficar pilhando o chefe sem base, sem argumento técnico, sem análise técnica, comportamental. Ficar pilhando o chefe contra pessoas específicas. E, infelizmente, em empresas menores, empresas familiares, empresas médias, empresas pequenas, onde a diretoria é muito acessível, todo mundo se fala, se conhece, se a diretoria for uma diretoria mais incauta, a diretoria, ela cai no papinho da dissimulada da manipuladora, tá? Esse perfil se cria facilmente e manipula até a alta gestão. Em grandes empresas, isso é mais difícil de acontecer. Porque a diretoria é mais inacessível. Então, isso acaba criando ali uma barreira ao acesso do manipulador à alta diretoria. Mas em empresas pequenas, é muito fácil acessar a alta cúpula. E é por isso que fofoca tende a ser um problema de cultura mais comum em pequenas empresas, tá? Em pequenas, em médias, em empresas menores. Por quê? Porque essa acessibilidade, ela é positiva em muitos aspectos, mas tem esse efeito colateral, né? De você ter um leve trás com acesso a uma pessoa que quer subir, quer se mostrar por meio de fofoca. E perceba que eu falei que a fofoca, ela tende a ser mais comum em empresa pequena, tá? É mais comum, não significa que só tem fofoca em empresa pequena. Até porque tem muita empresa grande com clima tomado pela fofoca. Um problema cultural que a empresa tem. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. E precisamos sempre olhar a intenção por trás da fofoca, tá? Porque essa profissional que eu relatei, ela tinha esse comportamento. Por que ela tinha? Era só maldade? Tinha muita maldade, sim, era um perfil dela, mas ela também era muito beneficiada com a fofoca. Então, quanto mais tapetes ela puxava, mais ela se colocava numa posição de que ela era a única pessoa confiável dentro da empresa. E ela ganhava mais e mais espaço, mais e mais visibilidade, ganhava cargo mais alto, salário mais alto. Então, o sistema de recompensa da empresa recompensava o comportamento doentio dela e para ela isso era bom. Então, ela também tinha o ego dela acabava sendo alimentado, porque quanto mais a empresa fazia o que ela queria, mais ela se sentia em uma posição de destaque, em uma posição de poder. E RH, uma dica valiosa para você, anote isso. Ao sentir que você está lidando com um fofoqueiro, manipulador, dissimulado, como esse que eu relatei aqui, não mostre vulnerabilidade e fragilidade. Mostrar que você está se sentindo afetada pelo que está acontecendo, que você está se incomodando, que você está mal, é um prato cheio para o manipulador dissimulado crescer para cima de você e te tornar alvo. Então, pela minha experiência, esse perfil de fofoqueiro, o manipulador dissimulado, na verdade, né, ele é mais do que um fofoqueiro, a fofoca é só uma das ferramentas que ele tem para disseminar o caos dentro da empresa, como a gente está falando aqui. Esse perfil de fofoqueiro, ele tende a querer atacar o RH. Por quê? Porque na estratégia desse tipo de fofoqueiro, o RH é um obstáculo para ele. Se o RH da empresa funcionar, os mecanismos oficiais de coleta de dados, de desenvolvimento de pessoas, de análise de pessoas, de treinamento de pessoas, de tratamento de conflitos, esses mecanismos oficiais vão funcionar. E se isso funcionar, ele perde espaço. Porque quem vai querer ouvir ele se a pesquisa de clima funciona? Se a avaliação de desempenho traz resultado? Entende? O fofoqueiro, o manipulador dissimulado, perde espaço quando o seu RH funciona. Então, para ele, o RH é um alvo, porque ele não tem interesse em ter um RH que funciona dentro da empresa. Ele usa a fofoca para se beneficiar, ele usa a fofoca para crescer, ele usa a fofoca para ele ter os privilégios dele. Então, o RH se torna um inimigo da estratégia dele. Não mostre vulnerabilidade com essa pessoa jamais. Jamais mostre vulnerabilidade com esse fofoqueiro, com esse tipo de fofoqueiro. O seu RH é sim uma pedra no sapato do manipulador dissimulado. Para ele não é interessante ter um RH que funcione, tá? Por quê? Porque ele se beneficia do clima tóxico. Ele usa esse tipo de fofoqueiro, ele
ele fala mal das pessoas, ele dissemina comentários negativos para o chefe como uma forma dele mostrar que ele é muito bom. Então, ele coloca o alvo dele em uma posição menor, em uma posição inferior, numa posição até de incompetente, para ele parecer como o resoluto, como a solução de todos os problemas que a empresa tem. E com isso, ele tem benefícios, porque ele é promovido. Quando a empresa tem esse sistema de recompensa que recompensa esse comportamento, o fofoqueiro acaba sendo promovido, o fofoqueiro acaba sendo reconhecido. Então, o ambiente se torna um prato cheio para ele conseguir crescer. E, infelizmente, existem pessoas dentro da empresa que acham que é mais fácil crescer ou que só conseguem crescer se estiverem falando mal um dos outros. Então, cria um ambiente tóxico de competitividade, de sabotagem um dos outros. A colaboração, a empatia, o trabalho em equipe dentro dessa empresa se perde quando esse tipo de fofoca é alimentada, quando o fofoqueiro que puxa o tapete do outro é promovido, é reconhecido. Isso torna o clima, a cultura da empresa muito tóxica, muito tóxica. E para a gente resolver isso, a gente precisa implantar o RH que funciona. Por quê? Porque ter um RH que funciona vai garantir que a empresa tem canais oficiais de coleta de dados. Você vai ter informações, dados para apresentar para a empresa. E a apresentação dos dados vindas do RH não é fofoca, não é suposição, não é subjetividade. A informação que você, como RH, leva para a alta gestão, leva para a diretoria, leva para a alta cúpula, é parecer técnico. RH não faz fofoca, RH faz parecer técnico. Se o RH sente que tem alguma coisa desajustada com a cultura da empresa, a gente precisa chamar aquele gestor para conversar, a gente precisa dar o feedback, a gente precisa agir como uma consultoria interna, orientando a empresa sobre aquilo, orientando inclusive a alta diretoria sobre aquilo, de que olha, isso aqui está saindo da cultura da empresa. Ter o RH que funciona é garantir, gente, que o clima vai ser mais saudável, que comportamentos tóxicos como a fofoca não vão ter espaço para se instalar. Porque se o seu RH funciona, se o seu RH é ouvido, se o seu RH é valorizado, a fofoca não vai ter espaço para se instalar, porque a fofoca ela precisa de brechas. Ela precisa de brechas para ela conseguir entrar na estrutura da empresa. E geralmente essa brecha é a ausência de um RH que funciona. É a ausência de um RH que é protagonista. Então é muito importante RH, até para a saúde de todos, que o seu RH funcione, que você saiba se posicionar, que você saiba implantar todos os subsistemas de RH, que você saiba orientar os gestores da sua empresa, porque isso vai tornar o clima mais saudável, isso vai ajudar pessoas que estão sendo vítimas desse comportamento tão tóxico que é a fofoca. Em empresas com sistema de recompensa e punição falhos, o clima ele se torna muito propício para o fofoqueiro. O clima organizacional se torna muito propício para a fofoca e para o fofoqueiro se instalar, tá? E RH, qual é o impacto que o tipo de fofoca do manipulador tem para o RH? Dificulta a construção da confiança, faz o RH perder tempo com conflitos artificiais, impede a colaboração e o trabalho em equipe, cria uma cultura de medo e de silêncio e faz todo mundo de trouxa também. Principalmente a gestão e a diretoria que cai nesse papinho. Por quê? Porque a diretoria acaba sendo manipulado. Então, fofoca não é tudo igual. E combater fofoca não é sair calando todo mundo. É entender o que está por trás daquele comentário e construir uma empresa onde o diálogo aberto seja mais forte que o cochicho, tá? E falando a real, gente, fofoca não é só um comportamento humano, tá? É um comportamento tóxico, quando usado para manipular, para excluir, para isolar, para sabotar os outros. E se a empresa não olhar para isso com seriedade, a empresa ela vai continuar patinando em muitos projetos e no crescimento dela. Porque enquanto as pessoas estiverem ocupadas falando da vida alheia, de fofoquinha ou tentando se autopreservar nesse ambiente, ninguém vai estar de fato cuidando do que importa. E o que importa dentro de uma empresa? O resultado, o clima, o desenvolvimento, a confiança, o crescimento da empresa. Mas a performance fica comprometida. Os resultados ficam comprometidos quando o ambiente está tomado por fofoca. Por quê? A fofoca preenche um vácuo. Onde não tem liderança, ela toma conta. Onde não tem cultura, a fofoca se instala. E muitas empresas, o problema da fofoca se torna cultural.
Então, se o ambiente está cheio de ruído, se o ambiente está desorganizado, se as pessoas estão desinformadas, se não tem regras, não tem política, não tem nada, a fofoca ela vai correr solta. E o RH não vai conseguir implantar nada, muito menos o RH que funciona. Por quê? Porque você escuta, você acolhe, você tenta ajudar, mas se você não tiver autonomia, se você não tiver as ferramentas certas, você vai acabar virando psicóloga de corredor, ouvinte de corredor, tá? Você vira aquela pessoa que sabe de tudo, mas que não pode agir sobre nada. Por quê? Não tem ferramenta. E isso mina a sua autoridade. Aos poucos, as pessoas elas deixam de ver o RH como solução e passam a ver o RH como cúmplice da fofoca. Então, um setor que não ouve, um setor que ouve, mas que não resolve, que promete, mas não entrega, que planeja, mas nunca implanta nada. Então, o RH, você vai se apagando, você vai se anulando, você vai perdendo espaço e você acaba se tornando parte do problema que você deveria resolver, inclusive com o seu emocional tomado. O RH acaba perdendo foco, vive apagando incêndios emocionais, mediando conflitos mal resolvidos que nunca se resolvem, lidando com mimimi, disfarçado de denúncia séria. Então, os seus processos travam, os indicadores somem, a sua credibilidade evapora. E o pior, tá? Até os bons profissionais são contaminados por esse clima. Então, aquele analista que era super engajado começa a se calar. Aquele estagiário que era curioso, que era inteligente, que tinha potencial, ele se fecha. Os talentos, eles começam a ir embora. E o RH fica reativo, fica sem estratégia, fica sem voz, tá? E aí, RH, vamos falar uma coisa aqui real. A empresa que não tem um RH que funciona, ela é um terreno muito fértil para a fofoca se espalhar, tá? E não é porque o povo adora falar da vida dos outros, não, embora isso também seja verdade. Por isso que a gente precisa controlar sempre isso. Mas é porque falta estrutura. Quando a empresa não tem políticas claras, quando não tem plano de cargos e salários, quando tem uma comunicação interna que é falha, uma liderança despreparada, um clima pesado, não tem nenhum treinamento acontecendo, a fofoca ela vira a forma oficial de comunicação. E adivinha quem sai prejudicado? O seu RH. Então, sem os subsistemas de RH funcionando, ninguém confia no setor, nem funcionário, nem liderança. Então, sabe aquele diretor que ao invés de te chamar para entender o que está acontecendo, para saber o seu parecer técnico, ele vai direto conversar com o colaborador para puxar informação de bastidor? Sabe por que isso acontece? Acontece porque ele não confia no seu RH, nem nas ferramentas que o RH está oferecendo. Então, ele acha que ele vai descobrir mais coisas na conversa de corredor do que na pesquisa de clima mal estruturada, por exemplo. E aí é que mora o perigo. Porque enquanto você está tentando ser estratégica, está todo mundo ignorando seu setor e indo buscar informação quente. Na base do quê? Da fofoca. E aí você perde espaço. Então me escuta. Isso muda quando o seu RH ganha autoridade. O seu RH ganha protagonismo. E a autoridade não cai do céu. A autoridade vem quando você implanta um RH que realmente funciona, quando você sabe se posicionar, você sabe defender o seu projeto, quando você se posiciona de forma assertiva, quando você faz o que é importante para a empresa funcionar. Então, não é só a sua implantação de RH que precisa ser estratégica, o seu posicionamento também. Um RH com processos sólidos, com liderança engajada, com posicionamento, com ferramentas que geram confiança, vai ter resultado. Então, se você quer ser ouvida, se você quer ser respeitada, se você quer ser chamada para as conversas que importam, começa por aí. Implantar o RH que funciona é o que te garante espaço, é o que te garante a visibilidade certa na empresa e na sua carreira. Então, você está vendo quanta coisa é prejudicada quando o seu RH não funciona. Fofoca não é só um comentário inocente. Ela gera diversos efeitos colaterais no ambiente, tá? E eu quero falar aqui com você sobre mais efeitos que a fofoca acaba, tá, gerando. Por quê? Porque são efeitos reais, são efeitos perigosos e em ano de NR1, como nós estamos, a gente precisa prestar muita atenção no que a fofoca gera dentro da empresa. O RH, quando tem muita fofoca dentro da empresa, o clima organizacional fica tóxico. A empresa com muita fofoca, ela vai ter uma equipe que vive tensa, vive desconfiada, vive pisando em ovos. As pessoas têm medo de falar, têm medo de se expor, até medo de propor ideias. Então, tudo vira assunto de corredor.
A insegurança toma conta, o medo, a incerteza, o medo de ser exposto por qualquer razão que seja, de ter o nome jogado no burburinho. Segunda coisa que acontece quando a empresa tem muita fofoca, quebra de confiança. Quando a fofoca se instala na empresa, ninguém sabe mais quem é seguro. As relações se fragilizam. RH e liderança perdem credibilidade. Os colaboradores vão ter medo de criar vínculo, vão ter medo de confiar uns nos outros, medo de confiar nos colegas. A tensão com medo de errar vai ser muito grande. Por quê? Porque o colaborador, ele vai ter insegurança, tá? Vai ter insegurança de ter seu nome envolvido nas fofocas. Uma coisa que a gente observa também é uma queda de produtividade. Empresas que têm muita fofoca perdem produtividade. Por quê? Porque ao invés do colaborador ele tá produzindo, ele tá fazendo, ele tá entregando, ele tá envolvido em intriga, em especulação. Então a empresa ela vê a sua produtividade cair, a qualidade nas entregas, as reclamações do cliente aumenta. Por quê? Porque o foco passa a ser a fofoca, não o trabalho. E tem empresa que é tão doente com fofoca que marca até reunião para discutir assuntos que surgem de fofoca, ao invés de estarem focadas em entregas, em projetos. Eu já tive essa experiência, gente, de implantar RH em uma empresa que o diretor da empresa marcava reuniões para confrontar as fofocas das pessoas intrigueiras. E eu lembro que eu fiquei tipo, gente, tá certo isso? Eu fiquei muito chocada com isso. Chocada com a atenção que a empresa dava para burburinho que deixava a pessoa exposta, deixava insegura, tirava o foco do trabalho. Isso é um amadorismo por parte da empresa e da gestão. Se a pessoa que faz isso soubesse o quanto isso é amador, teria vergonha de alimentar um comportamento desse. Então, a gente no cargo de gestão tem que ter muito cuidado, tá? Outra coisa que acontece dentro da empresa, uma sabotagem velada. A fofoca, ela traz como efeito colateral a sabotagem. Então, começam os joguinhos, um falando mal do outro pro chefe, distorcendo informações, puxando o tapete. O foco, ele sai do resultado e vai pro ego. E as pessoas fazem isso, puxam o tapete uma das outras. Por quê? Porque, às vezes, é isso que leva o crescimento dentro desse tipo de empresa. E uma coisa que eu já vi é funcionário fofoqueiro que puxa tapete do colega, puxa tapete do chefe também, inclusive do diretor, tá? Eu já vi fofoqueiro vazar print de mensagem que ele tinha com o diretor, com o CEO da empresa. Então, vazava os prints e ficava expondo toda a alta cúpula da empresa. Coisa feia, né, gente? Exposição desnecessária. Esperar o quê de uma pessoa que puxa o tapete da outra? Mau caratismo. Então, dizem que a máfia italiana tem um lema: nunca confie em quem trai a família, porque quem trai a família vai te trair também. E o que eu quero falar com isso é o seguinte: quem trai seus pares, quem trai seus colegas, as pessoas que compactuam ali o seu dia a dia de trabalho, pode trair qualquer um para se dar bem, para mostrar poder. Então, quando eu vejo diretores, gestores apoiando fofoqueiros dentro da empresa, eu já coloco na agenda a data que informações importantes vão vazar dentro daquela empresa. Porque o fofoqueiro, ele expõe todo mundo, independente do cargo, inclusive a alta gestão e a própria empresa. Então, já vi fofoqueiro vender informações de empresa para concorrente, para poder pleitear cargos melhores no concorrente, expor a empresa na mídia. Já vi tudo isso acontecer. Fofoqueiro profissional não é uma pessoa confiável e a empresa que dá ouvido para ela está se colocando em risco, tá? Outro efeito colateral, o adoecimento emocional. Fofoca constante gera adoecimento emocional. A pessoa começa a apresentar ansiedade, estresse, burnout e até muitos pedidos de desligamento, tá? Muita gente pede demissão, não é nem da empresa, mas do ambiente que a fofoca construiu. Por quê? É um ambiente inseguro, é um ambiente tóxico, é um ambiente de medo, de receio, e ninguém fica bem num lugar desses. Outra coisa que a fofoca gera, boicote ao trabalho do RH, tá? Quando a empresa normaliza a fofoca, o RH vira um fofoqueiro oficial sem querer. Por quê? Porque a gente acaba recebendo informação atravessada, a gente tem dificuldade de apurar fatos e a gente perde espaço na escuta legítima. Por quê? Porque ninguém confia no setor. A fofoca, ela é um campo minado para o RH, porque dificulta muito a atuação do profissional. E o fofoqueiro tem esse objetivo, tá? De dificultar o nosso trabalho. Por quê? Porque ele se beneficia. Se os processos do RH não funcionam, ele se torna uma pessoa confiável, ele vira um informante privilegiado, lembra?
e a gente acaba sofrendo. O nome do RH vai para a lama dentro da empresa. A empresa acaba não confiando no trabalho que o RH executa. E geralmente o fofoqueiro profissional, ele quer boicotar o RH, porque o RH acaba sendo o inimigo dele. Acaba sendo um inimigo não dele particularmente, mas da estratégia dele. Como eu falei aqui, não é interessante para um fofoqueiro profissional ter um RH que funcione, porque senão ele perde espaço. E muitas vezes o fofoqueiro profissional, ele ataca o RH da empresa. Ele ataca a pessoa que está no RH da empresa. Ele tenta contaminar a visão que a empresa tem, que o gestor tem, o diretor tem sobre o RH. Por quê? Porque ele quer ser a fonte confiável, a fonte oficial de informações contra as pessoas. Então, ele vai atacar o RH. Eu já vi em muitas empresas que tinha, né, o fofoqueiro oficial, o informante privilegiado dentro da empresa. E sempre, gente, um dos alvos desse fofoqueiro privilegiado era o RH. Não tinha jeito. Por quê? Porque ele queria manter o espaço dele, a sobrevivência dele dentro da empresa. E outra coisa que é prejudicada dentro da empresa também quando tem muita fofoca. A tomada de decisão fica distorcida. Por quê? Porque os gestores passam a tomar decisões dentro da empresa com base em boatos, com base em fofoca, com base em conversas informais e não com base em dados. E isso compromete toda a gestão de pessoas. Também, uma empresa assim, como eu já falei, vai ter muita rotatividade. Por quê? Porque as pessoas não vão querer ficar num clima tóxico. E isso vai acontecer principalmente porque os bons profissionais, aqueles que não se identificam com disse-me-disse, ele vai olhar para o mercado e ele vai optar por sair da empresa. E aí o turnover vai lá nas alturas, tá? E RH, o ambiente propício para fofoca tem algumas características. Tem algumas características muito específicas que você precisa entender, tá? E tem uma parte nisso aqui que eu vou falar que provavelmente vai te chocar. Primeira coisa, quando a cultura da empresa é fragilizada de maneira geral, isso se torna um ambiente muito propício para a fofoca se instalar. A fofoca, ela é um comportamento nocivo que busca terreno fértil para se criar. E a fofoca, ela vai ganhando espaço nas brechas da cultura organizacional. Outra coisa, quando a empresa tem uma liderança despreparada, falta comunicação clara, não tem sistema de punição e recompensa funcionando dentro da empresa, tudo isso ajuda a empresa a ter um clima de fofoca. A fofoca, ela geralmente se instala em empresas que não têm direcionamento claro. Ninguém sabe o que fazer, o diretor não consegue tomar uma decisão. Então, por exemplo, ninguém consegue tomar uma decisão, sustentar essa decisão e direcionar as pessoas para aquela decisão. Então, ficam adiando decisões importantes, por exemplo. Então, tem um exemplo muito comum de empresas que não conseguem ter essa decisão, essa tomada de decisão. Chega o fim de ano e a empresa não sabe se vai ter férias coletiva, se vai ter folga, se vai trabalhar, se vai ser banco de hora. No carnaval, a mesma coisa, vamos dar folga, vamos emendar, como é que vai ser? E aí, gente, isso é um terreno forte para surgir rumores. Um ou outro começa a inventar coisas e a coisa toma uma proporção, se espalha e como as pessoas não têm uma informação verídica, não têm um direcionamento vindo da empresa, a fofoca se torna a fonte oficial da informação. E esse exemplo aqui de folgas que eu trouxe é um exemplo básico, mas isso pode acontecer com temas mais sérios. Burburinho sobre desligamento em massa, o desligamento das pessoas, pagamento de bônus, contratações, aumento de salário, salário das pessoas. Tem muita empresa que o salário dos colaboradores é vazado. Todo mundo sabe quanto que o outro ganha e fica tendo comparação, fica tendo aquele burburinho, fulano ganha mais, meu Deus. Gente, esse tema de salário, ele é até muito interessante para o RH, tá? Porque uma coisa que eu percebo é que os cargos mais operacionais, aqueles que têm salários mais baixos, ele tem uma cultura muito forte de comparar um com o outro quanto que ele ganha. Então, contar quanto que ganha, eu já vi muito isso acontecer. E aí é interessante, nesse caso, ter um programa educativo, tá? Para incentivar os times a resguardar suas informações de salário. Em operacional, isso é muito normal. Contarem um para o outro, compararem, tá? E agora, gente, a empresa toda tem que tem esse comportamento, aí a gente tem que colocar a barba de molho, tá? Todo mundo contando salário, todo mundo comparando salário um com o outro, aí a gente tem que ficar atento. E aí, RH, a fofoca, ela também se instala em empresas que não têm a comunicação clara. E quando a empresa não tem uma comunicação clara, tá? Geralmente falta um direcionamento. Então, direcionamento em comunicação clara está muito ligado. Por quê? Porque a empresa sem direcionamento não sabe o que comunicar.
Então, a área de comunicação da empresa, ela fica muito defasada. As pessoas, elas começam a conjecturar coisas, situações, disseminar fatos fictícios dentro da empresa. Então, se a comunicação oficial não existe, a comunicação informal vinda por fofoca ganha espaço e as pessoas acreditam, tá? Por quê? Porque o ser humano, ele precisa ser direcionado. O ser humano, ele tem necessidade de ter informação para ele poder se sentir seguro, para ele saber que sabe o que está acontecendo, que está tudo bem, ou se tem algo estranho. O ser humano busca muito essa segurança. Então, quando a comunicação da empresa não funciona, quando fica aquele vácuo, quando fica o silêncio, as pessoas, elas querem saber se está tudo bem. E aí elas vão buscar isso na Rádio Corredor. Então, por isso que os treinamentos, os feedbacks, o endomarketing, os comunicados do RH, as reuniões de alinhamento, tudo isso são ferramentas importantes para a gente não dar espaço para fofoca dentro da empresa, tá? Porque a gente tem um espaço para falar para o colaborador, tá tudo bem. Ou então, não tá tudo bem, mas nós estamos resolvendo. Nós tivemos um problema, mas nós vamos corrigir. Então, a comunicação clara é uma necessidade do ser humano. E quando isso não existe, abre espaço para fofoca. Lembre-se sempre, RH, se o RH não comunicar as coisas, alguém vai comunicar. E aí mora o risco do rádio corredor, tá? Corre o risco de você não ter controle do que está sendo comunicado. E aí, RH, comportamentos que também são propícios, RH, para essa questão da fofoca. Falta de recompensa e punição da empresa, a falta de política, a falta de descrição de cargos, a falta de critérios para promover ou para demitir um colaborador. Tudo isso vai também propiciar a fofoca. E sempre, RH, ter muito cuidado, porque tem empresa que quer combater esse comportamento de fofoca, mas que muitas vezes acaba recompensando quem tem esse comportamento. Então, quando a pessoa mais fofoqueira da empresa é justamente a que é promovida, as pessoas em volta vão olhar aquilo e vão pensar, então é assim que eu consigo ser promovido, e aí esse comportamento se espalha. Agora, RH, eu quero fazer uma análise com você de um dos aspectos que mais contribui para a fofoca dentro da empresa, a alta cúpula, a diretoria e alguns CEOs. Então é isso mesmo. Isso começou a me chamar a atenção quando eu percebi um certo padrão em alguns diretores de empresa que acabam sendo os maiores agentes de disseminação de fofoca. Isso é triste, mas é real. Então, existem dentro de muitas empresas diretorias que fomentam a fofoca. E, de novo, eu quero ressaltar com você que em empresas onde a alta cúpula é mais acessível, o clima de fofoca se torna mais fácil de ser implantado, tá? Por quê? Porque o fofoqueiro, ele acaba tendo acesso para ele ser ouvido. E, geralmente, empresas menores também têm uma estrutura hierárquica menos funcional. Então, os subsistemas de RH não funcionam, as lideranças são despreparadas e isso se torna um ambiente perfeito para a fofoca proliferar. E como que a diretoria fomenta a fofoca? Primeiro, chamando colaboradores para conversa extraoficial. Então, sondando essas pessoas, né? O famoso jogando verde para colher maduro, premiando pessoas que fazem o leve trás com promoção, com aumento de salário, com aumento de cargo, aproximando os fofoqueiros da alta gestão. Então, aquele diretor que está sempre de portas abertas para ouvir a fofoquinha, para ouvir o leve trás, ele ajuda a fomentar esse ambiente. E eu comecei a procurar entender por que isso acontece. Porque, gente, não é normal, tá? Não é normal a gente ter diretorias que são pessoas ocupadas, são extremamente ali tomadas por atividades, deveriam estar focadas no trabalho e ficam focadas no burburinho. E aí a gente precisa falar sobre duas coisas. A primeira é que o fofoqueiro, ele tende a alimentar o ego do patrão. Então, geralmente, o fofoqueiro, ele também é puxa-saco. É aquele puxa-saco que faz elogios vazios, que alimenta o ego frágil de diretores carentes. E alguns diretores amam isso, porque se sentem privilegiados, se sentem notados, se sentem poderosos. Então, lembra do exemplo do manipulador dissimulado que eu contei aqui para você? A proximidade do fofoqueiro, que é puxa-saco, passa a sensação para a diretoria de poder, de importância, de que ele está tendo atenção, de que o poder dele está sendo reconhecido e validado dentro da empresa. E isso passa para ele também a sensação de que ele está tendo uma informação privilegiada, de que ele está vendo algo que ninguém mais está vendo. E isso é muito perigoso, porque nem sempre o diretor consegue enxergar que abrir as portas para uma fofoca é abrir espaço para ele mesmo ser manipulado. Porque pensa comigo,
Às vezes, o fofoqueiro, ele quer disseminar uma fofoca maldosa para derrubar alguém dentro da empresa. Alguém que pode estar sendo um empecilho para ele ser promovido, por exemplo. E aí ele encontra esse espaço na diretoria. A diretoria ouve, a diretoria acata. A diretoria não envolve a gestão, não envolve o RH. Então, o que está acontecendo ali? A diretoria sendo manipulada a fazer o que um colaborador quer, tudo através de uma fofoca. E isso é muito sensível, porque o fofoqueiro, ele sempre vai levar para o chefe a leitura dele dos fatos. E não necessariamente um parecer técnico, um parecer real, um parecer oficial do problema que está acontecendo. Então, com todas as nuances daquele problema, com as coisas que estão envolvidas ali, ele vai levar a percepção pessoal dele. E aí, esse diretor, ao invés de ouvir o seu RH, ouvir as lideranças que ele escolheu e que ele deu o cargo, ele ouve um leve trás, que não tem embasamento técnico, que não tem a visão e que, às vezes, só quer usar o burburinho para chamar a atenção e para se beneficiar, para ganhar espaço, para puxar tapete. Isso é muito sério. Isso é muito sério, principalmente quando o chefe ouve isso, tá? Ouve pessoa com esse comportamento. Então, existem gestores que adoram se cercar de fofoqueiros, porque isso alimenta o ego deles. Parece que ele está tendo informação privilegiada que ninguém sabe. Eles se sentem poderosos por ter alguém levando essa informação para ele. E ele gosta disso e acaba premiando esse comportamento, o que ajuda na perpetuação da fofoca. E uma outra coisa que faz o gestor dar ouvido à fofoca e ao fofoqueiro é, muitas vezes, a falta de confiança do diretor ou do CEO da empresa nos processos formais do RH, nos processos formais da empresa. Então, quando a empresa tem processos que não funcionam, quando a empresa tem um RH que não funciona, uma empresa que não é organizada, não é processual, que o RH nunca foi implantado corretamente, um RH que não passa credibilidade, não passa confiança. Então, os canais oficiais daquela empresa não vão inspirar confiança. E alguns diretores tendem a buscar na fofoca a informação que ele precisa para ter acesso aos bastidores da empresa. E claro que não é em todas as empresas, né, gente, que a diretoria age assim, desse jeito. Mas a gente que é do RH sabe que existem diretores que acabam tendo essa conduta. E isso prejudica todo o clima da empresa e todo o trabalho do RH, tá? Quando você tem uma alta gestão envolvida em fofoca. Mas a gente precisa levar isso em consideração. Quanto menos processo, quanto menos organização uma empresa tem, mais fofoca ela vai ter. E mais os gestores e diretores vão querer ouvir a fofoca. Por quê? Porque não tem outro canal para se manter informado, para se manter por dentro do que está acontecendo. Então, organizar os processos da empresa e implantar o RH que funciona é uma necessidade até para a gente conseguir melhorar o clima e combater a fofoca dentro da empresa, tá? E aí, RH, como que é a sua conduta ideal? Como que seria a conduta ideal de um diretor nesse caso? Como que ele deveria agir com assertividade? Alguém procurou ele para fazer a fofoca, ele cortar aquilo no ato. Ele nem ouvir, ele orientar, procurar o RH, procurar o gestor imediato dele, ou se for algo grave, procurar o canal de denúncia da empresa. E em seguida reportar imediatamente ao RH. Para quê? Para o RH traçar um plano de ação para evitar que a fofoca se espalhe. Ah, Carol, mas tem coisas que acontecem dentro da empresa que o funcionário ele não se sente seguro para falar com o gestor imediato. Sim, gente, com certeza. Nós sabemos que nem todo gestor é flor que se cheire. Mas é por isso que a empresa deve reforçar sempre os seus canais oficiais de comunicação. Zelar pela segurança desses canais, pela confiança desses canais. Então, os canais como o canal de denúncia da empresa, o próprio RH, o profissional de RH ser ético e cuidadoso ao tratar com denúncias que ele recebe, investigar, a pesquisa de clima, a avaliação de desempenho, os ciclos de feedback, são os canais oficiais para ouvir o colaborador, canais de sugestões. Então, se a gente quer evitar fofoca, a gente precisa implantar canais sérios de denúncias dentro da empresa e recepcionar essas denúncias, investigar essa denúncia, apurar essa denúncia com muita seriedade. Porque, de fato, se houver uma denúncia na empresa e ninguém fizer nada, nem investigar, a empresa fica em risco, tá? Mas, de novo, isso tem que ser um procedimento. E tem que ser um procedimento sério, com canais oficiais. Para quê? Para ter credibilidade. Porque do mesmo jeito que a não investigação da denúncia é um risco, a fofoca também é um risco para a segurança da empresa, tá? Então, em empresas que têm canais de denúncia, quando uma denúncia é recepcionada, a gente investiga. A gente investiga essa denúncia, é tratada com seriedade. O comitê do canal de denúncias, o compliance da empresa abre investigação interna, tá? Então, é uma tratativa séria. Por quê?
O não apuramento das informações é sério, mas a fofoca também é séria. E RH, o que você vai fazer para combater esse mal se isso estiver ocorrendo dentro da sua empresa, do seu RH? Primeiro, você vai mapear os tipos de fofoca no seu diagnóstico organizacional. Qual tipo de fofoca está acontecendo? O que está motivando a fofoca? Lembra que a gente falou aqui na aula que existem tipos diferentes de fofoca? Então, o que você está identificando como falha? Porque se tem fofoca, tem alguma falha no sistema da empresa, tá? E também é interessante você olhar o que está motivando a fofoca. Essa fofoca está sendo recompensada, as pessoas estão sendo promovidas, a diretoria está dando ouvido, alguma intenção tem. Então, mapeie o tipo de fofoca e a intenção. Em seguida, você vai levantar dados de como esse comportamento está afetando a empresa. Então, conflitos que surgiram e pararam tudo para você ter que resolver isso dentro da empresa. Mostre essas ocorrências com gastos. Se a empresa teve que parar tudo para resolver conflito oriundo de fofoca, quanto que isso custou para a empresa em horas que foram pagas e não foram trabalhadas? Porque se você mexer no bolso, você chama atenção, tá? E por fim, você vai criar um programa de combate à fofoca. Perceba que eu falei programa, não uma ação isolada. Você nunca vai conseguir eliminar a fofoca da empresa com uma ação isolada. Então, exemplo, eu tô com um problema de fofoca. Eu vou fazer um comunicado e daqui 3 meses eu volto no assunto. Não funciona assim. Fofoca é comportamento. E comportamento requer estímulos constantes para ele poder ser trabalhado. Por isso que para combater a fofoca, você precisa criar um programa interno com várias ações articuladas e implantar isso no seu RH. Que ações são essas? Comunicação clara, frequente, por todos os canais. Então, vai fazer comunicado no mural, no e-mail. Alinhar com as lideranças. Liderança é importante nesse cenário. Implantar canais seguros de escuta. Então, ter canal de denúncia. Ter um RH de portas abertas. Outra coisa, você vai ter políticas. Eu sempre bato nessa tecla de políticas. Um RH que funciona tem políticas. Organize políticas claras na empresa. Por quê? Porque isso é importante, tá? Ajude também a empresa a montar o seu programa de recompensa e punição. E intervenha quando você perceber no seu RH que pessoas que não deveriam estão sendo recompensadas. Tá? Fique muito atenta a isso, oriente os gestores, oriente as diretorias, tá? E muito importante, fofoca não se combate com uma ação isolada, um único comportamento, um único comunicado. A gente precisa ir podando isso o tempo inteiro. E até depois que a fofoca some do ambiente interno, a gente precisa fazer a manutenção disso, reforçando que fofocas não são bem-vindas. Porque onde tem seres humanos, pode ter a faísca da fofoca. Carol, beleza. E quando é o meu diretor o maior fofoqueiro da empresa? O que o RH pode e deve fazer? Então, nessa situação, você também precisa se lembrar que nós estamos falando de uma mudança de comportamento do seu diretor. E toda mudança de comportamento passa por uma aceitação. Então, tem um tempo para mudar. Você não vai chegar na sala dele e falar muda, e ele muda. Então, se você estiver buscando auxiliar a sua diretoria a mudar esse comportamento, primeiro, seja sutil. Você vai ter que ter um pouco de paciência, tá? E aí, o que você vai adotar? Qual vai ser a sua postura? Mapear os impactos com dados concretos. Então, tira a discussão do campo emocional, porque é tóxico, porque não é bem, e leva para os dados. Mostre resultado de clima, mostre casos de conflitos originados por ruído e quanto que isso custou para a operação, tempo que vocês ficaram parados discutindo uma fofoca ao invés de estar trabalhando, falhas em decisões estratégicas por causa de boato. Então, fale com evidências. Diretor, olha o que a falta de comunicação estruturada tem causado dentro da empresa. Olha o que estão falando sobre a empresa. Nós precisamos tratar isso como um problema de gestão. Isso está trazendo custo, tá?
Segundo, reforce de forma sutil os canais oficiais de escuta. Então, fala para o gestor, a gente tem um canal de denúncia, a gente tem um comitê de ética, a gente tem reunião, a gente tem pesquisa, a gente tem treinamento, tá? Nunca acuse o diretor de ser fofoqueiro, tá? Você não pode chegar para ele e falar, mas você faz a fofoca. Você precisa criar um ambiente que esse comportamento perca força. Então, se você for pelo caminho de acusação, o diretor vai se sentir encurralado e ele não vai querer te ouvir, tá? Terceira coisa, trabalhe com ele a influência, não um confronto. Então, você não está ali para expor o diretor, você está ali para mostrar com maturidade que o ambiente está sendo contaminado e que isso prejudica o trabalho da liderança, tá? Então, um exemplo de abordagem. Quando as informações chegam de forma atravessada, o nosso processo de gestão se enfraquece, diretor. A gente começa a tomar decisões com base em ruídos, não em dados. Isso afeta a equipe, isso afeta a imagem, isso afeta os resultados da empresa, tá? Outra coisa, dê alternativa para o seu diretor para aquele comportamento. Então, se o diretor fofoca, é porque tem necessidade de controle. Ele quer ter mais controle da informação. E você pode canalizar isso, como? Com boletins, com indicadores de RH, com relatório executivo, trazendo informações de bastidor sem ruído, trazer para o diretor reuniões de escutativa com gestores, tá? Se tem sede por informação, você que é do RH precisa oferecer informação qualificada para não ter espaço para esse ruído, tá? Outro ponto, se proteja institucionalmente. Em casos extremos que o diretor fofoqueiro expõe nomes, manipula, estimula a divisão de equipes, prejudica colaboradores por boatos, o RH tem que se posicionar com ética, documentar tudo isso, procurar os superiores, o conselho administrativo, e se não houver espaço, o RH também precisa refletir se é saudável esse ambiente para si, tá? E aí, RH, fofoca não se combate com cartaz escrito proibido fofocar. Se combate com estrutura, com posicionamento, tá? E verdade. E o RH que funciona tem o dever e o poder de quebrar esse ciclo. Porque enquanto a fofoca for a língua oficial da empresa, o seu RH vai ter muita dificuldade em ser implantado e em funcionar, ok? Então, olho nisso. RH, você quer aprender mais sobre o RH que funciona? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, me siga também lá nas redes sociais do Instagram, do TikTok. Meu arroba é o Carol Cabral Valente. Todo dia tem conteúdo nesses canais oficiais. A aula sobre hoje ficou um pouco mais longa aqui no YouTube, mas esse tema é super importante, ainda tinha muito mais o que ser falado até, mas eu tentei trazer aqui um resumo, tá? Para você ter a visão do que acontece nesse ambiente e como que você vai lidar, combinado? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, também tem aula ao vivo lá no Instagram. Eu convido você a participar, são aulas com conteúdos incríveis sobre implantação de RH que funciona. E toda terça-feira tem aula aqui no YouTube. Então, ó, já deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve e eu vejo você na nossa próxima aula. Um beijo grande, RH, e até lá. Tchau!